Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos no texto de Mateus 24, estudando sobre os sinais. Estamos no último deles, não na ordem, mas porque deixamos para o final esse sinal que Jesus menciona no versículo de número 15, do capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, versículo 15, onde Jesus disse o seguinte: quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Qual é o sinal que qual é o sinal que Jesus menciona nesse versículo de número 15, irmãos, que acabamos de ler? Isso. O que te faz pensar que é sobre o anticristo? Qual é a relação, né? Porque a palavra anticristo não aparece no versículo. O que no texto nos leva a entender que Jesus está aqui falando sobre o anticristo? Exatamente, irmãos. O abominável da desolação. Para o público de Jesus, que eram seus discípulos, judeus que conheciam a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, Jesus não precisaria explicar o que ele acabou explicando aqui. Porque Jesus utiliza uma expressão que aparece lá no livro de Daniel. Quando Deus dá alguns sonhos, revela algumas coisas a Daniel sobre aquilo que aconteceria futuramente ao povo de Israel. Mas nós que não somos judeus, somos gentios, somos na verdade descendentes espirituais de Abraão. Jesus ter dito isso aqui, com certeza traz ajuda para que a gente possa compreender o que ele queria com isso. E aí ele então vai dizer que esse abominável da desolação era algo do qual Daniel já havia dito milhares de anos atrás. Essa expressão sendo utilizada por Jesus, ele se apropriando dela, por ter Daniel já mencionado, nós já aprendemos e entendemos que ali em Daniel, quando aparece essa palavra ou essa expressão foi utilizada para se referir a 3 indivíduos em específico. O primeiro deles aí, os irmãos se lembram? Antíoco IV Epifânio. Qual é o segundo deles? Tito. Qual é o terceiro? O anticristo. Esses 3 indivíduos, essa expressão se aplicou a cada um deles. E em Daniel nós temos, através daqueles sonhos, dessas profecias, ainda que de maneira figurada, um pouco da ideia de como esses indivíduos seriam, de como eles foram, e consequentemente como o anticristo será de maneira incomparável a Antíoco, como também a Tito. Uma dessas características que nós resumimos lá é de que tanto esses 2 indivíduos, Antíoco como Tito, como também o próprio anticristo, terão como características, no caso Antíoco e Tito já tiveram, mas o anticristo teria como características ser alguém extremamente forte, poderoso, soberbo, bem-sucedido, próspero, maligno,
astuto e enganador, causador ou causaria dor, destruição e morte, agiria contra Deus, sua lei, seu povo e suas práticas. Este é um resumo daquilo que as pessoas nos dias de Antíoco puderam evidenciar, como também a geração de Jesus pôde, infelizmente, observar em Tito, e estas características continuariam sendo características de tantos outros anticristos que surgiriam, mas também as características que o anticristo evidenciaria quando ele surgir. Aí, nós fomos para as duas cartas de João, a primeira e a segunda carta de João, e ali vimos que há uma característica principal dos anticristos, que nada mais é do que negar que Jesus é o Cristo. Essa é a principal característica de alguém que é contra Cristo, de um anticristo, de um tipo de Cristo, aquele que vai contra Deus, seu povo, sua lei e coisas relacionadas a isso. É nesse sentido que João vai dizer que nos dias dele já haviam muitos anticristos. Então, ainda que a gente já tenha olhado para Daniel e visto que o abominável da desolação se referia a Antíoco e a Tito, ainda que esses dois indivíduos surgiram e já deixaram de existir, isso não significa que somente esses dois é que foram um tipo de anticristo. Mas ao longo da história, vários anticristos têm surgido, vários abomináveis da desolação têm surgido, não apenas por evidenciar aquelas características todas que nós falamos lá, de ser alguém forte, soberbo, etc, mas principalmente por terem sido pessoas que negaram que Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Toda e qualquer pessoa que nega que Jesus é Cristo, que Jesus é o Salvador, é um tipo de anticristo. E o anticristo também será alguém que, de maneira clara, incomparável, vai ser contra Cristo Jesus. Vai negar que Cristo é o Salvador do mundo. Nesse sentido, então a gente refletiu sobre o fato de que muitos são os anticristos, até mesmo nos nossos dias. E um detalhe que a gente viu lá em João é que João disse que já naqueles dias existiam muitos anticristos, dos quais muitos deles haviam saído da própria igreja. Então, infelizmente, essa é a realidade que nos dias de João os crentes viveram. Infelizmente, essa tem sido a realidade do povo de Deus ao longo da história. Essa, infelizmente, é a nossa realidade. Mas tudo isso aqui serviu para a gente entender essas características do anticristo, olhando para os tipos de anticristo. Aquelas características que resumimos lá em Daniel, essa característica principal que João fala, que é negar que Jesus é o Cristo, mas a gente pode avançar um pouquinho mais para entender e olhar aqui o que a própria Escritura fala de maneira direta a respeito do anticristo. Então agora nós não vamos mais observar aqui as passagens que falam de pessoas que seriam um tipo de anticristo, que seria um reflexo, vamos assim dizer, de como o anticristo seria, quais seriam as suas características. Mas agora nós vamos olhar para algumas passagens que tratam especificamente, de maneira direta, ao anticristo, como ele será, como ele agirá. E aí, nós temos, então, por exemplo, o capítulo 12 de Daniel, que fala sobre o anticristo. Nós não vamos analisar essa passagem, porque nós já fizemos isso um tempo atrás.
Mas no capítulo 12 de Daniel, essa expressão abominável da desolação também aparece lá. E ela aparece sendo aplicada ao anticristo. E como a gente já analisou, nós não vamos fazer isso novamente. Porém, Daniel 12 é uma dessas passagens, que ali detalha algumas coisas importantes e interessantes, que se repetem em outras passagens que se referiam tanto a Antíoco, quarto Epifânio, quanto também a Tito. Uma outra passagem que se refere ao anticristo é a passagem que nós estamos. Mateus 24, versículo 15. Porém, essa passagem, Jesus só diz que o anticristo surgirá. Esse é o sinal bem resumido daquilo que lá em Daniel a gente já viu de maneira detalhada. Então essa passagem não serve para a gente, não nos auxilia a entender um pouco mais sobre esse caráter do anticristo. Uma outra passagem paralela à passagem de Mateus 24, 15, é o texto de Marcos, capítulo 13, versículo 14, que vai falar a mesma coisa que aparece aqui em Mateus 24, 15. Em João, vai falar sobre o anticristo. A gente já tratou também sobre essa passagem. Então, tanto em Daniel, quanto em Mateus e Marcos, a palavra para o anticristo é abominável da desolação. Nos textos de 1 João e 2 João, a palavra que aparece para o anticristo é justamente essa. E é somente aqui, nas cartas de João, que você vai encontrar a palavra anticristo. Só que nós não temos apenas esses textos e apenas essas expressões para se referir ao anticristo. Nós temos então, até agora, duas expressões e alguns textos do Antigo e do Novo Testamento que falam sobre o anticristo. A expressão abominável da desolação e a própria expressão anticristo. Quais são as outras duas expressões que a gente vai encontrar na palavra de Deus em textos do Novo Testamento? A primeira dessas expressões está aí em 2 Tessalonicenses. Eu peço que os irmãos abram, que é a passagem que nós vamos analisar aqui nessa noite. Segunda Tessalonicenses, lembrando do acampamento, que nas brincadeiras lá, alguém foi desafiado a soletrar a palavra Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Irmãos, nós vamos fazer uma primeira leitura, só para que vocês se situem, tenham um conhecimento prévio da passagem. E o exercício que eu quero dar para os irmãos aqui, é vocês prestarem atenção na passagem, para vocês me dizerem qual é a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo para se referir ao anticristo. Então nós temos a expressão abominável da desolação, temos a expressão anticristo, aqui uma nova expressão vai aparecer. E aí a gente vai ler o texto, com calma, atenção, para os irmãos identificarem qual é essa nova expressão utilizada aqui por Paulo. Então diz aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição,
o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nessa passagem aparece aí algumas palavras que se repetem. Então é para chamar a nossa atenção, porque a ênfase está nisso. E eu estou dizendo isso para poder auxiliar os irmãos naquilo que eu os desafiei. Alguém aí identificou qual é essa palavra que se repete e qual é a expressão utilizada por Paulo para se referir ao anticristo, ao abominável da desolação? Essa palavra iníquo se repete, né? E no versículo de número 3, a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo são duas. Primeiro, ele se refere ao anticristo e ao abominável como o homem da iniquidade. E aí ele dá uma outra expressão a esse homem da iniquidade, que é qual? O filho da perdição. Então nós temos 5 expressões sobre o anticristo. Havia dito 4 porque havia me esquecido, né? Que Paulo, na mesma passagem, utiliza 2 expressões, mas nós temos 5. A primeira delas é o abominável da desolação, o anticristo, aí nós temos o homem da iniquidade, nós temos o filho da perdição, e nós temos uma última, que nós vamos depois, num próximo estudo, saber qual é ela, e que na verdade aparece lá no livro de Apocalipse. Então a expressão é homem da iniquidade e filho da perdição. O texto começa no versículo 1, e aí a gente vai analisar aqui versículo por versículo. Começando no versículo 1, Paulo disse a esses crentes o seguinte: irmãos, em relação a um determinado assunto, a um assunto em específico, que era aquilo que Paulo trataria a partir, ou em sequência aqui, esse era um assunto problemático na vida dessa igreja, que Paulo teve ciência, e ao ter ciência disso, escreve essa carta para tratar sobre isso também. Então é exatamente o que ele vai fazer aqui na passagem que nós estamos. Que assunto é esse? Que Paulo tratou nesse texto que nós estamos olhando para o versículo 1. Sem medo de errar, tá, irmãos? Ninguém vai ser reprovado. Não. Hã? Tiago falou a vinda de Cristo. Qual é o assunto? A resposta está no versículo 1. É essa mesmo. A vinda de Cristo. Por quê? Paulo diz, no que diz respeito ao quê? Qual assunto? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
em relação a esse assunto, o que mais? A nossa reunião com Ele. Então, sobre o que Jesus está dizendo aqui, sobre o que Paulo estava tratando aqui, em outras palavras? Segunda vinda de Jesus, fim dos tempos, acabou o mundo, acabou essa realidade aqui, o tempo de vivermos essa realidade. Quando é que isso finalmente vai acontecer? Depois de uma série de sinais, série de eventos, por fim, a volta de Jesus, pela segunda vez. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer? O que está relacionado, linkado à volta de Jesus, que tem relação conosco? O que vai acontecer se Jesus, o que aconteceria se Jesus voltasse agora? Podem responder, irmãos. Hã? Não estou escutando. Quem falou aí? É para os irmãos falarem. O que vai acontecer quando Jesus voltar? E o que eu estou perguntando está no versículo 1, irmãos. Hã? O que significa o olho verá? O que mais? O que significa o apóstolo Paulo dizer que quando Jesus Cristo voltar, nós nos reuniremos com Ele? O que significa? Hã? Arrebatamento significa que nós vamos poder viver essa nova realidade da qual nós ansiamos, que é novos céus e nova terra. Paulo está tratando sobre um único assunto, do qual duas coisas estão relacionadas uma com a outra, que é a volta de Jesus e, consequentemente, finalmente, nós nos reunirmos com Ele, estarmos com Cristo Jesus, nos céus. Aí aonde vai ser o céu é matéria para outro dia. É sobre esse assunto. Esse assunto, meus irmãos, era um problema na vida dessa igreja. Qual? A volta de Jesus e a ressurreição dos crentes que já morreram, ou a união dos crentes, ou o arrebatamento dos crentes que não haviam morrido. Só para os irmãos entenderem, tá? Versículo 2. Aí Paulo vai fazer uma exortação. Nós vos exortamos a que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo está aqui tratando sobre o fato de que, para esses crentes, a vinda de Jesus era naqueles dias, naquele tempo. E Paulo vai dizer, não é esse o tempo. Não quero que vocês tenham dificuldades, errem, entender, pensando ter chegado o dia do Senhor. O dia em que Jesus voltará e vocês vão se encontrar com Ele. Versículo 3. Por que Paulo vai dizer para aqueles crentes que o tempo de Jesus voltar e eles se reunirem com Cristo não havia chegado? Por causa dos sinais. Não é isso que nós olhamos e aprendemos no capítulo 24? Para que Jesus volte, uma série de sinais precisa acontecer antes disso, não é isso? Então, é isso que Paulo está falando para esses crentes. Crentes, vocês estão achando que Jesus está para voltar, o dia do Senhor está chegando?
mas ainda não chegou. Por quê? É necessário acontecer alguns sinais, e esses sinais ainda não aconteceram. Então não é o dia do Senhor. Só será o dia do Senhor quando todos os sinais se cumprirem. E nós temos toda aquela lista em Mateus 24 dos sinais que tem que se cumprir para que Jesus volte. Aprendemos, meus irmãos, que a maioria desses sinais são sinais que se repetem ao longo da história. Mas existem aqueles sinais que são únicos, vamos assim dizer, incomparáveis, como por exemplo, o surgimento do anticristo, não dos anticristos. E aí olha só o que Paulo fala no versículo 3. Por que ele vai dizer, exortar esses crentes a não se enganarem achando que Jesus está para voltar? Diz ele, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Para quem tem acompanhado esses estudos, essa palavra enganar, Jesus menciona ela pelo menos umas 3 vezes lá em Mateus 24. Qual a importância, meus irmãos, mais uma vez, da gente considerar aquilo que Jesus disse, repetiu e também o apóstolo Paulo está fazendo? Considerar o fato de que nos dias próximos à volta de Jesus, nós seremos suscetíveis a sermos enganados. Se isso não fosse uma realidade, Jesus não teria repetido por várias vezes. E Paulo também não estaria aqui falando e usando a mesma palavra. E ele começa dizendo, por que que vocês têm que estar cientes de que Jesus ainda não está para voltar? Por causa disso, daquilo outro. Portanto, não se deixem enganar. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto o quê? Dia do Senhor. Esse que era o assunto, esse que era o problema, esse que era o erro. Em relação ao dia do Senhor, isto não acontecerá. Aí Paulo vai citar aqui alguns sinais. Quais são eles? Olha aí para o versículo de número 3. Quando é que nós podemos dizer que o dia do Senhor chegou? Precisa acontecer algumas coisas que Paulo fala aqui, menciona. Quais são elas? Primeiro ele diz o quê? O dia do Senhor, Jesus não vai voltar sem que haja uma grande apostasia. Esse é um sinal. E esse sinal não é mencionado por Jesus, lá no capítulo 24. Então é mais um sinal que a gente acrescenta àqueles que Jesus mencionou. Porém, Paulo fala de uma outra coisa. Jesus não voltará sem que primeiro venha a apostasia e o que mais? Seja revelado o homem da iniquidade. Ou seja, o anticristo. E aqui é artigo definido. Então não é um homem da iniquidade, não é um anticristo, é o anticristo. É o anticristo de fato. Ele que terá como característica o que o próprio apóstolo Paulo está nas entrelinhas dizendo, homem da iniquidade. Então o anticristo, quando surgir, e ele surgirá depois de uma grande apostasia, que é o quê? Um abandono da fé em massa, ou um viver até mesmo dentro da própria igreja, crendo naquilo que não é a palavra de Deus. E aí preste atenção, irmãos. Jesus disse que um dos sinais, lá em Mateus 24, seria que os falsos profetas, os falsos cristos,
tentariam enganar quem? Os próprios eleitos. Mas pela obra de Cristo, por aquilo que a gente crê na palavra de Deus, por aquilo que a gente entende, nós como reformados, calvinistas, presbiterianos, uma vez salvo, salvo para sempre. Então quem é eleito jamais negará Cristo Jesus, jamais abandonará a fé. Certo? Porém, um dos sinais para que Jesus volte é que dentro da igreja, onde há trigo e joio, haverão aqueles que nunca foram verdadeiros crentes, que vão apostatar, abandonar a fé. Isso tem relação com quem está dentro da igreja, não é com quem está fora, porque quem está fora não crê naquilo que a igreja crê. Nesse sentido, irmãos, a gente aplica a mesma coisa que a gente aplicou no estudo passado, de certo modo. De que, de certo modo, a gente tem que estar ciente da realidade que a igreja viverá nos últimos tempos, que será uma realidade aonde a igreja verá muitas pessoas saindo, não só porque eram pessoas que negaram que Jesus era o Cristo, como João diz lá nas suas cartas, mas porque inclusive essas pessoas nunca tendo sido verdadeiros cristãos, não vão querer compromisso com a fé, com a palavra de Deus, e vão sair da igreja. Então, de certo modo, não é de se estranhar que, por exemplo, após uma pandemia, muitas pessoas não voltaram à igreja. Talvez, não quer dizer que isso é uma regra, mas talvez é porque elas nunca foram crentes. Porque um dos sinais será uma grande apostasia, um grande abandono da fé. Paulo vai dizer: a volta de Jesus, Cristo, não acontecerá sem que primeiro muitas pessoas abandonem a fé. Não acontecerá antes que seja revelado o homem da iniquidade. Então, aquele que será caracterizado por uma atitude errada, contrária à palavra de Deus e pecaminosa. Já viu que de vez em quando a gente usa expressões parecidas com aquela que Paulo está usando aqui? Quando, por exemplo, a gente diz assim, só para ilustrar aqui, tá? Não quer dizer que é desta forma. Mas o homem do banco, o banco aqui, né? É só para ilustrar. Quando a gente fala o homem de determinada coisa, a gente está querendo dizer que aquela pessoa é referência naquilo. Que ela é o cara, que ela é a pessoa daquela área, daquela coisa e etc. E o que Paulo está dizendo é que o anticristo será o homem da iniquidade. Se você quer saber o que é um indivíduo viver de maneira pecaminosa, será o anticristo. Será olhar para o anticristo, ele será a referência do que é uma vida errada e pecaminosa. Aí Paulo vai continuar, e também, como nós já dissemos, se referir ao anticristo como o filho da perdição. Então também como aquele que não tem salvação, porque ele é o pecado, como se fosse assim, a encarnação do pecado, aquilo que mais define o que é pecado. Obviamente, ele é alguém perdido, filho da perdição, alguém que não terá salvação. Aí a gente avança para o versículo de número 4.
o qual, então, além da gente entender que pelas duas expressões, implicitamente isso demonstra algumas características que o anticristo terá, Paulo continua, vai mencionar de maneira mais clara essas características. Ele vai dizer que o anticristo vai se opor e se levantar contra, vamos juntos aí? Tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Qual será a característica do anticristo? Alguém que vai se opor e se levantar, não é contra algumas coisas, mas é absolutamente contra tudo relacionado a Deus, contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Nesse sentido, dá para a gente entender que também com isso, o que o anticristo será é que ele vai, não é chamar para si que eu queria falar, mas é que ele não vai admitir que qualquer outra coisa seja adorado. Por quê? Paulo diz que ele se levantará contra tudo que se chama Deus e se levantará e vai se opor a tudo que é objeto de culto. Ele vai querer ser apenas ele objeto de culto. Vai se levantar e se opor contra tudo. Tudo. Paulo continua. Ele terá tanto essa característica que Paulo diz que será ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aí veja por que a gente pode entender que ele não vai aceitar adoração, qualquer outra coisa. Porque além de assentar-se no santuário de Deus, tentando tomar o lugar de Deus, que ele vai ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Qual é o sentido da palavra anticristo? Não é apenas no sentido de ser contra, mas é de tomar o lugar de Cristo. Ele vai se declarar Cristo. Ele vai se declarar o verdadeiro Deus, que deve ser adorado. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 6. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Esse versículo 6, irmãos, Paulo não quis mencionar e não tem como a gente entender o que é que detém o surgimento do anticristo. Mas o fato é que há algo, segundo Paulo, que detém que o anticristo surja e se levante. Mas que haverá um momento aonde isso que o detém não mais o impedirá. Agora sabeis, os crentes da igreja dos Tessalonicenses sabiam o que era isso. Nós não sabemos, porque Paulo não falou. Sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, sem nós sabermos, e aí não tem como a gente ficar criando teoria da conspiração, porque é conjectura, não tem como a gente ter prova disso, mas uma coisa é clara, e Paulo está afirmando isso para a gente, que Deus diz que um dos sinais é que o anticristo vai se levantar, no tempo certo, enquanto algo o detém. Quando esse algo não o deter, ele surgirá. E quando o anticristo surgir, ou até que ele surja, melhor dizendo, várias coisas têm sido preparadas para quando for o momento. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. Porque ele fala, com efeito, de fato, é certo
que o mistério da iniquidade já opera. Em outras palavras, é isso. Os anticristos, os que não fazem parte do povo de Deus, aqueles que são adoradores de Satanás, estão sendo usados por ele para preparar aquilo que será necessário para quando for o tempo, o anticristo surgir. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo repete a mesma coisa do versículo 6, que é aquilo que a gente não sabe. O que é que detém o surgimento do anticristo? Não sabemos, mas algo o detém, que não mais o impedirá. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, depois da grande apostasia, depois daquilo que o detém, aí ele se levantará. Versículo 8. Será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9. Depois a gente volta aqui no versículo 8. Ora, o aparecimento do iníquo, mais algumas características ditas pelo apóstolo Paulo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Por quê? Porque Satanás dará ao anticristo todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. É por isso, irmãos, que, de certo modo, tanto Jesus como Paulo e tantos outros vão dizer para que nós não sejamos enganados. Porque o diabo tem poder, não mais do que Deus, e não igual a Deus. Mas ele tem poder. E o poder que ele tem, ele dará ao anticristo para poder ter poder, para poder fazer sinais, prodígios da mentira, para com todo engano fazer com que as pessoas, sendo redundante, né? Para que com todas essas características ele possa enganar as pessoas. E Jesus vai dizer: cuidado, para que vocês não sejam enganados. Porque ele vai dizer ser Jesus. Ele vai operar sinais para provar que ele é Jesus. E foi isso que Jesus fez. Capítulo 4 de Mateus, quando depois da tentação, Jesus começa seu ministério, ele faz sinais, prodígios, curas, milagres, para quê? Para provar que ele era o Messias. E o anticristo nada mais é, ou Satanás, mais especificamente, né, o anticristo é uma cópia, tentará ser uma cópia de Jesus. Da mesma maneira que as coisas aconteceram com Jesus, será o que vai acontecer com o anticristo, meus irmãos. E nesse sentido, eu quero chamar a atenção dos irmãos para aplicar algo aqui. O fato de que, se nós estamos tendo uma vida cristã, onde a gente não lê a Bíblia, onde a gente não conhece o que Deus está nos alertando, se nós pertencemos a uma igreja, se nós somos liderados por pessoas, liderados espiritualmente por pessoas que não prezam pela palavra de Deus e são fiéis à palavra de Deus, muitos estarão dentro da igreja achando que estão servindo a Cristo e não estão. Meus irmãos, isso me causa assim tanta preocupação, porque se existem pessoas que, sendo quem são, falhas, não convencendo tanto, já enganam tantas pessoas, estes que não têm tanto poder como o anticristo terá, já convencem e conseguem enganar tantas pessoas, igrejas que estão abarrotadas de pessoas, meus irmãos, mas que não conhecem a palavra de Deus, aonde talvez, inclusive, se o anticristo surgir dizendo que é o Cristo, fazendo curas, prodígios, milagres, tal, essas pessoas vão acreditar, vão crer.
Então nós não podemos ser crentes aonde a gente está aqui vivendo enquanto Deus vai dando vida, achando que vai ser tudo do jeito que está. Nós temos que ficar atentos para não sermos enganados. Porque aqueles que serão enganados, está aí no versículo final, na parte final do versículo 10. Serão aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E o que numa outra passagem já foi dito do que será característico dos fins dos tempos? O amor se esfriará de quase todos. Amor começando em quem? Em Deus, em Cristo, na obra de Deus, na igreja de Cristo. Irmãos, nós vivemos tempos onde a gente ama mais as coisas de Deus ou mais a nós mesmos? São só as nossas preocupações. São só os nossos planos de como que nós vamos conseguir ter isso, aquilo outro. São as nossas preocupações daquilo que a gente precisa postar no Instagram para mostrar, para ter uma aparência de algo que não é. Os que serão enganados serão aqueles que vão acolher, não acolherão, melhor dizendo, o amor da verdade para serem salvos. 11. Porque esses que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, serão enganados, e Deus permitirá que eles sejam enganados, porque no versículo 11 Paulo diz, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, que é essa ação em volta do anticristo e o que o anticristo fará, pois Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, já que é o que vocês querem, já que vocês não amam a verdade para serem salvos, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus que confronta o pecado, que diz que você tem que ser santo, já que vocês não amaram isso e deram crédito à mentira, é que Deus vai mandar a operação do erro, é que eles vão ser enganados. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, essas serão as características, essa será a realidade que existirá nos dias que o anticristo estiver para surgir e surgir. Porém, meus irmãos, ainda que Deus nos alerte sobre essa realidade do anticristo, como ele agirá, suas características, lembrem-se que no versículo 8, Paulo já adiantou dizendo que comparado, o poder do anticristo comparado ao poder de Deus, ao poder de Cristo, não é nada. Deus só permitirá que o anticristo tenha essas características, haja dessa forma, porque é a vontade de Deus. E ainda que a gente não entenda, a vontade de Deus é o quê? Boa? É isso. Não é porque o anticristo ou Satanás tem um plano perfeito e ele vencerá. Não, é só porque Deus está permitindo. E alguém já disse que o diabo nas mãos de Deus é como um cão, do qual Deus segura a coleira. Ele dá mais corda ou dá menos corda. A gente tem a história de Jó para provar isso para nós. O diabo não faz nada se Deus não quiser. E comparado o poder do diabo, do anticristo ao poder de Deus, não é nada, porque Paulo disse que quando Jesus voltar, só pela presença gloriosa e poderosa, majestosa de Jesus, ele será destruído. Só pelo sopro da sua boca, ele será
destruído. Então esse Deus que é todo-poderoso, que é aquele que tem no controle das suas mãos todas as coisas, inclusive a ação do anticristo, mesmo que contra o seu próprio povo, é aquele, meus irmãos, que é poderoso para preservar a nossa vida, nos sustentar. Como serão esses dias, exatamente nós não sabemos. Mas uma coisa é que, sendo verdadeiros cristãos, nós não vamos abandonar a fé. E Deus há de nos sustentar e preservar a nossa vida se Ele quiser. Até que Jesus volte. Olhando para 2 Tessalonicenses, nós temos algumas dessas características sobre o anticristo e como ele agirá. Próxima semana, próximo estudo, a gente vai para Apocalipse para analisar algumas passagens aonde João fala sobre o anticristo, mas utilizando uma outra expressão. Antes da gente encerrar, alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente falou aqui, olhando para essa passagem? Ou alguém quer contribuir com alguma coisa? Espero que os irmãos tenham entendido um pouco mais sobre isso e que isso traga atitudes, né, na nossa vida para que a gente não fique apático e não haja de qualquer forma, mesmo como crentes, nos dias que estamos vivendo, nessa realidade, aonde quanta coisa não tem entrado dentro da igreja e até mesmo dentro dos nossos próprios corações. Vamos nos colocar de pé, então, orarmos, encerrando, agradecendo, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Deus, queremos te agradecer por esse dia, essa noite, a nossa igreja, esse lugar, a vida dos nossos irmãos, oportunidade de estarmos aqui, sermos o teu povo e como teu povo te adorar, de termos a tua palavra que ainda podemos utilizá-la livremente para estudar, meditar, aprender, guardar no nosso coração, aplicarmos, ó Deus, a nossa vida. Que, ó Deus, o Senhor nos dê uma fé verdadeira, forte, para que nada venha nos abalar, nos amedrontar. Que possamos, ó Deus, saber que cedo ou tarde, aquilo que o Senhor disse na tua palavra se cumprirá. E que, ó Deus, apesar de se cumprir ainda a vinda do anticristo e aquilo que ele fará, sabermos, ó Deus, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Saber que o Senhor há de nos sustentar. Mas que sejamos encontrados fiéis, ó Deus. Que haja amor no nosso coração e verdadeira fé em Ti, no que Cristo é. Para, ó Deus, vivermos mais para o Senhor e menos para nós, para esse mundo e as coisas deste mundo. Que, ó Deus, o Senhor trabalhe, que o Senhor haja nas nossas vidas nos preparando para que possamos estar como devemos estar, se for a vontade do Senhor, vivermos esses dias. Que Cristo, a volta dele, seja a nossa motivação e a nossa força. É no nome dele que nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.